O tema agora é etarismo, o impacto de gerações e o engajamento. Bruno Piai, redator do portal RH para você, conversa com Osana Azevedo, head de recursos humanos do InfoJobs. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma atração aqui do RH Top Talks 2023. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está muito em ênfase, muita relevância dentro das organizações, que é a questão do choque geracional, né? Do engajamento com culturas diferentes, com gerações diferentes. A gente vai tratar um pouquinho desse assunto, falar um pouquinho como ter as melhores estratégias para que esse choque, né, não seja tratado como um conflito, como muitas vezes é, mas como uma atividade, uma estratégia aí, um ponto que seja sempre vantajoso, sempre benéfico às organizações, assim como é às pessoas. Quem vai me ajudar nesse assunto é a Osana Azevedo, ela é Head de Recursos Humanos do InfoJobs. E Osana, seja muito bem-vinda aí ao nosso papo. Bom dia a todos, né? Obrigada aí por toda essa introdução que você fez, Bruno. Acho que esse tema é um tema de fato que vem aí trazendo bastante discussões, né, em relação à questão de diversidade de gerações e sempre tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Como lidar com tudo isso, né? E é um tema novo, né? Se a gente parar para pensar, e é um tema que agora sim as pessoas estão começando a falar sobre. Uhum. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente se debater sobre ele, trazer alguns insights aí que possa ajudar as pessoas e as organizações também. Perfeito. Você já deu um ótimo gancho, né, para a gente começar, que é essa questão de ser um tema novo. A gente já acompanha esses temas em outros eventos, em alguns conteúdos, em portais de notícias, mas a gente vê muito, às vezes, a receita, a gente já vê o bolo pronto, mas nem sempre vê a receita, né? Que é fazer essa inclusão, ter de fato essa diversidade geracional dentro das empresas. A gente até acaba caindo um pouquinho em alguns estereótipos, né? Que a geração é natural digital, e isso acaba gerando algum viés no recrutador, algum viés no gestor. Outras gerações a gente olha até com um olhar, às vezes, um pouquinho de, de não confiar tanto, né, que vai se adaptar a essas novas rotinas, essas novas tecnologias. Então a gente vê que há muito estereótipo envolvido, há muitos preconceitos envolvidos. Então eu queria começar debatendo um pouquinho isso, Osana. Quando a gente está falando de conflito geracional, de choque geracional, eu tenho a sensação que a gente está usando termos que talvez não sejam os mais adequados, que talvez reforcem um pouquinho esse distanciamento entre as gerações, quando, na verdade, o que a gente busca é unificar, é fazer com que elas trabalhem juntas, que elas produzam juntas, que cada uma ofereça ali o seu melhor dentro de suas características. Então, eu queria saber de você, Osana, a gente tem que mudar esses conceitos, sair do choque, sair do conflito. É um primeiro passo para a gente começar a enxergar isso de forma um pouquinho diferente? Com certeza, Bruno. Eu acho que, assim, a gente vem falando muito sobre a dificuldade e menos sobre o como fazer para que as pessoas simplesmente trabalhem juntos, né? Nós somos Uhum, seres únicos, somos pessoas completamente diferentes, independente de gerações, né? Então, assim, já existe uma diversidade, independente se a gente estiver falando de idade, de gênero, enfim, já existe isso, né? E colocar pessoas para trabalhar junto sempre vai ter algum tipo de conflito, né? Conflito de interesse, porque cada pessoa traz consigo a sua própria bagagem. Né? Então, uhum, assim, você tem com você toda a sua trajetória, as questões que são familiares, né? A parte toda que foi feita, que foi desenvolvida dentro do ambiente escolar, na faculdade. Então, nós todos somos diversos, né? Então, eu uhum, acho que isso que você trouxe é bem importante, né? Sair um pouco desse paradigma de conflito geracional para, tá bom, como que a gente lida com pessoas que estão em momentos de carreira diferente dentro de uhum, uma mesma organização, né? A gente está falando o quê? A gente está com uma força de trabalho que está envelhecendo. Né? Cada vez mais a gente vai ter pessoas com diferentes idades, né, trabalhando junto no mesmo ambiente. E como que a gente proporciona um ambiente em que todo mundo
aprende, né? Um ambiente de Uhum. aprendizado para todas as gerações. Claro que, né, tem algumas pessoas que vão ter mais facilidades com tecnologia, mas também tem um outro lado, né, de pessoas que já estão mais tempo no mercado de trabalho, que podem contribuir muito com a experiência que eles possuem para essa nova geração, né? Então, assim, tem coisas que não adianta, por mais que a gente leia, por mais que a gente esteja na faculdade, saiba sobre, é diferente quando você de fato vivencia aquilo. E quando a gente está falando de experiência, né, ter alguém que já passou por aquilo e que pode te ajudar a não errar naquilo novamente, né, ou de repente te trazer um caminho mais fácil para você seguir, pode ajudar muito dentro das organizações, né? E da mesma forma as pessoas que estão chegando, né? Estão chegando e trazendo aí uma série de conhecimentos que também, né, agregam para as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, eu acho que é muito mais a gente estabelecer estratégias que ajudem a integrar, ajudem a fazer com que as pessoas interajam mais entre elas, né? Criar programas, treinamentos que essas pessoas tenham oportunidade de trabalhar em conjunto, projetos, colocar todo mundo ali, fazer projetos multidisciplinares, fazer com que as pessoas interajam. Eu acho que isso vai ajudar muito a questão da colaboração e a inovação também, né? E eu acho que a gente parte, né, de um momento em que no momento em que estão interagindo, né, o diálogo ele se faz presente e necessário. Uhum. Então, acho que tudo isso ajuda muito a estimular a convivência, né, e sair um pouquinho desse conflito, né, e a gente trabalhando muito mais o como, tá bom, essa é a situação, como que a gente lida com isso. Uhum. Rosana, você tem um cargo de liderança, né, dentro dos recursos humanos, que acaba sendo a área que, de certa forma, mais lida com isso, junto com as lideranças envolvidas. Eu queria que você me falasse um pouquinho quais são os principais desafios para a gente superar os vieses, porque eu acho sempre legal ressaltar, quando a gente está falando de engajamento geracional, de impacto geracional, e nisso está o etarismo dentro, a gente sempre vê o etarismo ligado ao profissional mais velho, aos 50 mais, aos 60 mais, quando o etarismo ele acaba pegando todas as idades, né? Ele tem uma definição própria de ser um preconceito relacionado à idade, independente de qual seja. Então a gente acaba tendo vieses em ambos os extremos, que ou o profissional mais velho, no lado bom, ele é cheio de experiência para contribuir, ou no lado ruim, ele é atrasado e não tem mais o que oferecer. E o profissional novo, os olhos brilham, né? Nossa, ele é um nativo digital, vai trazer novas ideias, vai revolucionar. Ou ele é da geração Z, então ele não quer nada com nada, vai ficar aqui 3 meses e vai embora, então não adianta ter um profissional assim. Então eu queria entender, assim, dentro da sua experiência, do seu trabalho aí no InfoJobs, como que a gente lida com esses vieses, se liberta um pouquinho dessa forma de enxergar tão banal, né? A gente cria isso e vai com isso até o fim. Como que a gente se liberta disso? Não, legal, Bruno. Eu acho que viés, ele faz muito parte de nós como seres humanos, né? Nós acabamos criando alguns vieses ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, né? Eu acho Todo que mundo tem, né? Não tem todo jeito, mundo tem né? de alguma Hum, forma, né? Algum tipo de viés. Eu acho que dentro das organizações a gente tem um papel de tentar mostrar que não faz sentido a gente manter esses vieses, né? Então, uhum, é como que a gente proporciona um ambiente, atividades, uma interação entre as gerações que façam com que as pessoas percebam que, né, está todo mundo lá olhando para o mesmo propósito, né? Então, assim, não é porque essa pessoa é mais nova ou essa pessoa já tem um tempo de experiência dentro da organização que a gente precisa tratar de uma forma diferente, ou a gente ficar com esse viés de que só os jovens sabem mexer com a internet, porque não é necessariamente uma verdade, né? A gente não pode uhum. sair afirmando coisas sem minimamente dar espaço para que as pessoas se conheçam, né? Dar espaço para conhecer o outro, dar espaço para vivenciar e até, né, dar oportunidade para que o outro te mostre quais são as possibilidades que ele tem, né? Então, assim, acho que tem muito trabalho a ser feito de conscientização, sabe? Eu acho que
o etarismo, ele não como você disse, né? Às vezes a gente leva o etarismo muito para pessoas que estão com 50 a mais. Mas também tem o jovem que está chegando no mercado de trabalho sem uma experiência, né? E que às vezes o mercado quer que ele tenha uma experiência também, né? Então, Uhum, assim, a gente ouve sempre dos dois lados. E eu acho que quanto mais as organizações, né, acho que trabalhar de uma forma conjunta, olhando para esse tema de uma forma um pouco mais aberta e com uma mente, né, uma mente mais aberta para o tema, eu acho que a gente tem muita oportunidade para mudar isso, né? O ano passado, 2021, na verdade, aqui no InfoJobs a gente criou uma websérie, né, falando sobre contratações de 40 a mais. uhum. E trazendo empresas, trazendo pessoas para falar sobre isso, né? Porque acho que também não pode ser um tabu ou um tema que ninguém vai falar sobre, porque senão aí esses vieses podem, né, continuar, né, na cabeça ou na mente de muitas pessoas. Acho que trazer a informação vai ajudar bastante a ter uma mudança de comportamento nesse sentido, assim, né? Então, quanto mais a gente conseguir conscientizar as pessoas, trazer estudos, trazer dados, eu acho que vai ajudar muito nesse processo que a gente tem aí de fazer essa mudança mesmo, porque os vieses eles vão existir, né? Acho que é como que a gente ajuda as pessoas a quebrar esses vieses, né? Rosana, e eu queria entender um pouquinho de você também, quais são as estratégias que a gente pode ter para criar um ambiente que de fato promova engajamento para todas as gerações ali envolvidas. Eu acho legal reforçar do InfoJobs que vocês têm uma pegada muito forte na diversidade. Eu até brinco que a Ana Paula Prado, que é a CEO de vocês, é figura super cativa aqui nos nossos eventos e a gente sempre joga diversidade em cima dela, porque sabe que vindo de vocês vai ter algum conteúdo de fato bem agregador nesse sentido. Só que às vezes é muito difícil trabalhar a diversidade e a inclusão, principalmente porque hoje a gente está falando de muitos grupos minoritários que precisam ter esse espaço no mercado. Então a gente tem a questão racial, a gente tem a questão LGBTQIA+, a gente tem a questão de gênero, são muitos pontos. E eu acho que dentro disso, a gente viu recentemente uma pesquisa da Maturin, que é uma empresa que também que tem um foco, né, na contratação de pessoas 50 a mais, onde eles levantaram essa bola de que a diversidade etária acaba sendo a menos trabalhada dentro das empresas em relação a outras. Eu, particularmente falando, eu acho isso um pouquinho curioso, porque eu fico pensando, poxa, eu estou numa posição de privilégio, eu ressalto por não fazer parte de determinadas minorias. Só que a questão etária é talvez a única minoria, o único grupo minoritário que todo mundo em algum momento vai fazer parte. Se hoje você tem 25 anos e não está sofrendo com nenhum estereótipo, amanhã você vai ter 50, 60, você vai sofrer com esse estereótipo se não houver um trabalho feito desde já, né? Então, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse mérito. Como construir, de fato, esse ambiente diverso e inclusivo, e não só diverso, né? De jogar pessoas diferentes ali, mas você acaba não dando atenção nem para uma, nem para outra, não ouve o que elas têm para falar, acaba ficando aquele ambiente que a inclusão passa longe, né? Então, como fazer Sim. isso? Bom, Bruno, eu acredito muito que isso tem que ser parte do propósito da organização, né? Então, assim, isso tem que ser de fato algo que não é uma tendência, né? Porque a gente tem visto muito que é uma tendência falar de diversidade, vamos ser diversos, mas de Uhum, fato as empresas elas nem sempre têm práticas ou como acolher as pessoas que são diversas, e é isso que você falou, acaba indo para a diversidade e não para a inclusão. E quando a gente está falando de diversidade, de inclusão, eu acredito muito que é importante a gente ouvir as pessoas que estão vivenciando aquilo, né? Então, assim, se a gente vai falar sobre um grupo de pessoas negras, é importante que tenha pessoas negras neste grupo para trazer de fato qual é o sentimento dela, o que é importante para ela. E às vezes eu acho que algumas empresas falham nisso, né? Trabalham a questão da diversidade, mas sem incluir, sem trazer para a mesa as pessoas que são diversas e que estão vivenciando esse cenário, né? Porque elas sim podem falar, né? Aquilo que a gente fala de lugar de fala. Você precisa vivenciar aquilo para que você consiga dizer ou trazer exatamente qual é o sentimento quando
você não se sente incluído, né? Seja por uma questão religiosa, seja por uma questão de cor, seja por uma questão de idade, né? E ajudar as organizações a trabalharem isso é um papel da sociedade, né? Porque, assim, como Uhum, você mesmo falou, a questão etária, todos nós vamos passar por isso em algum momento, né? Então, assim, não adianta eu fechar os olhos nesse momento para esse tema e falar assim, tá bom, isso não é importante para mim. E deixar para olhar para isso só quando eu de fato chegar, né, na idade em que, né, hoje é considerado uma pessoa mais experiente. Então, assim, é sim um papel nosso que hoje estamos aí numa faixa de 30, 40 anos, começar a trazer essas discussões para, tá, como que a gente faz para que nós tenhamos um ambiente cada vez mais diverso e que as pessoas se sintam acolhidas, né? A gente está falando que até 2040, 56% da nossa força de trabalho vai ser de pessoas com mais de 45 anos, né? Então a gente está uhum, falando que mais da metade da população vai estar nesse grupo de 40 a mais. Então, assim, como que a gente pode, né, hoje se preparar para este momento, né? Apoiar as pessoas que estão hoje aí, que são ainda um pouco minorias, mas já ir preparando esse ambiente para dar oportunidade para as pessoas que vão chegar, porque assim, vai ser uma realidade. Então, assim, não vai ser uhum, nenhuma opção mais, vai ser uma realidade. E se a gente estiver preparado quanto organização agora, se a gente começar a se preparar agora, nesse momento, vai, em 2040, talvez a gente seja muito mais pronto para lidar com esse tema, né? Não dá para deixar esperar chegar, né? Vamos esperar 2040 eu olho para isso. Não, não dá. O tema está aí, está batendo na nossa porta. Então, assim, a gente precisa criar treinamentos, a gente precisa, né, trabalhar com consultorias para apoiar a questão de empregabilidade de faixa etária, entender potencial dessas contratações, quem são esses profissionais, né, entender ali a questão da resiliência também que eles possuem, né, e depois a gente vai entrar um pouquinho de soft skills, mas eles trabalham também muito bem em grupo, né, já conseguem ali compartilhar a experiência, então tem uma série de coisas que podem ser agregadas, mas eu acredito muito que para a gente trabalhar a questão da diversidade, seja ela em qualquer nível, é importante que a gente traga os profissionais que são diversos para a mesa de discussão em que eles nos apoiem a pensar em ações, a pensar em políticas que vá, de fato, trazer a inclusão para a organização. E nesse sentido, Zena, das empresas se prepararem, né, como você comentou, eu queria entender um pouquinho como que o InfoJobs está se preparando, ou já está preparado, tanto assim internamente quanto externamente, até porque o InfoJobs tem muita relevância no mercado, acaba sendo uma referência, um ponto nesse sentido. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como que vocês se preparam, como que vocês se estruturam nesse sentido de fazer esse acolhimento geracional e até na diversidade e inclusão como um todo, como que é o trabalho que vocês desenvolvem em relação a isso? Não, legal. A gente tem uma série, né, de ações, como você mesmo falou. A gente apoia muito a questão da inclusão de mulheres no mercado de trabalho, até por a gente também, né, ter uma CEO mulher e que defende muito essa causa. E eu acho que isso ajuda também, né, ela tá nesse lugar Uhum, de fala e poder também trazer essas ações para dentro, né? A gente, como eu falei, a gente tem programas de 40 a mais, né? A gente já criou webséries, então a gente está sempre tentando trazer esse assunto à tona, sabe? Assim, como que a gente ajuda tanto os candidatos quanto as empresas a entenderem que este é o momento para que a gente uhum, fale sobre isso, para que a gente traga a inclusão e também trazendo os muitos benefícios desse, né, da gente ter a diversidade dentro das organizações, né? Em termos de sistemas, a gente já tem dentro da nossa plataforma uma parte também de diversidade, né, que as pessoas podem, que as empresas conseguem trabalhar e medindo também a diversidade dentro das organizações que elas atuam, mas falando especificamente do nosso time, né, então, assim, hoje a gente recentemente nós fizemos um novo censo, né, de diversidade aqui dentro do uhum, InfoJobs. A gente tem bastante diversidade, a gente já divulgou isso para o nosso grupo, mas mesmo assim a gente tem um grupo, né? A gente pediu para que as pessoas se inscrevessem novamente.
para que nos ajudem a pensar nas ações. Então, é muito na linha do que eu trouxe aqui, né? Eu quero que não seja eu, quanto RH, que vá pensar em quais são as ações que vão impulsionar a diversidade dentro do InfoJobs, mas que sim, as pessoas possam trazer para a gente sugestões, né? Pessoas que estão nesses grupos de fala, sugestões de como que a gente, de ações, de treinamento, de capacitações, a partir da vivência delas. Então, eu trabalho muito nessa linha de ouvir as pessoas e, a partir disso, a gente começar a desenvolver ações. Então, esse é o momento que a gente está, né, de criar esse grupo. Nós já tivemos as inscrições, agora a gente divulgamos quem são as pessoas e a gente vai começar junto com esse grupo a pensar em algumas ações que a gente possa fazer ainda quanto funcionário, quanto empresas mais internamente. Mas, além disso, a gente tem uma série de ações, né? A nossa equipe de marketing trabalha muito para a gente levar esse discurso de diversidade, mas muito na linha do temos benefício em fazer isso, sabe? Todo Uhum. mundo ganha, né? Tanto as empresas quanto os candidatos, a sociedade ganha quando a gente consegue trazer a diversidade para dentro das organizações. Rosana, e entrando um pouquinho nas lideranças, dentro dessa linha do impacto geracional, né, nessas diferentes gerações, como capacitar o líder? Porque hoje acho que você tinha falado das soft skills, né? Acho que desenvolvê-las no líder hoje é talvez o grande desafio das empresas, é uma responsabilidade assim que é aquele ponto que eleva a competitividade, né? Você ter um Sim. líder pronto para trabalhar com diversas situações. Como a gente capacita o líder para que ele olhe para um profissional que está começando agora e com um profissional experiente, da forma que cada um precisa ser olhado, que ele consiga fazer um trabalho não só coletivo, mas individual, ali com cada perfil de pessoa. O que eu preciso para capacitá-lo bem nesse sentido? Não, legal. A gente costuma dizer assim, o líder tem que fazer isso, o líder tem que fazer aquilo, né? E eu sempre falo, não, legal, mas o líder é um ser humano também, né? Ele precisa Uhum. de muito suporte, de muito apoio para poder fazer isso mesmo. Então, eu concordo com você que é um papel nosso capacitar a liderança para que ele consiga ajudar as pessoas, né? Ou consiga ter essa visão mais inclusiva. E não simplesmente a gente jogar isso como uma responsabilidade dele e esperar que ele faça isso sozinho. Então, eu acho que parte de um primeiro momento de entender qual é o nível de entendimento daquele líder e, a partir disso, criar estratégia de desenvolvimento, de capacitação mais customizada para a necessidade de cada líder, né? A gente está Uhum. falando de diversidade, então não dá para a gente falar, olha, vou criar um programa único e oferecer para toda a minha liderança. Por quê? Porque a gente dentro de uma organização tem áreas que são muito diversas, né? Que tem atividades diferentes, né? Necessidades diferentes, públicos diferentes. Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse líder como um ser, né? Primeiro ponto, e entender quais são as necessidades que ele possui, né? E a partir disso, sim, a gente criar programas, criar treinamentos que apoiem a maioria daqueles líderes que têm aquela necessidade de desenvolvimento, né? Eu acho que também tem um papel muito importante que eu sempre defendo muito, que também já atuei bastante nele, que é o papel do business partner, né? Que é uma Uhum. pessoa que está ali junto com a liderança, apoiando muito, né, nesse desenvolvimento, nessas questões, trazendo ali para a mesa com ele algumas discussões, escutando o time, sendo esse papel entre o RH e a área de negócio. Então, o business partner também ajuda muito nesse desenvolvimento, né? E nesse desenvolvimento um pouco mais customizado que a gente diz, né? Que é muito mais voltado para aquela necessidade, a necessidade daquele líder e daquela área, assim. Então, eu acho que sim, a gente precisa trabalhar, mas entendendo também ali a necessidade e de uma forma um pouco mais customizada. Tem muitas coisas que são padronizadas, muitos programas muito legais que, claro, dá para a gente incluir aí pensando numa trilha ou pensando num plano de desenvolvimento para a liderança. Mas eu acho que tem algumas coisas ali que são necessidades mais únicas que a gente também não pode deixar de considerar nesse momento. E aquilo também que você falou anteriormente de quem está lá em cima, né? Porque a gente cobra muito do líder
ter essa sensibilidade, ter esse desenvolvimento de novas habilidades, mas às vezes a gente tem um certo receio de cobrar também um pouquinho o gestor, né? O gestor acaba estando numa zona de conforto, principalmente quando ele tem uma liderança estruturada que meio que faz isso por ele, mas tem sempre esse cuidado a tomar também, né? Porque às vezes um gestor sem essa capacitação coloca tudo a perder, mesmo que outros setores tenham essa capacitação, né? Não, com certeza. Eu acho que a diversidade ela tem que vir, né, assim como cultura, de cima para baixo, né? Uhum. Então, assim, tem que fazer parte do propósito da organização e não ser uma frase bonita na parede, né? Então, em que todo mundo de fato vá trabalhar em prol disso, né? Que a organização entenda que isso é sim um diferencial competitivo e que vai ajudar a organização a pensar diferente, a conseguir outros caminhos. Então, eu super concordo com você, Bruno, que tem que vir, né, de todos os níveis, assim, não dá para a gente também deixar ali só na responsabilidade do líder que está ali no dia a Uhum. dia, né, se ele não tiver o suporte necessário, de fato, ele não vai conseguir. Rosana, encaminhando para o final, só para a gente dar uma pincelada em tudo que a gente trouxe, né, sobre o engajamento de diferentes gerações, o que, que as empresas ainda não estão olhando com tanta atenção sobre a diversidade etária? Quero dizer, que benefícios elas estão perdendo não investindo nisso, que prejuízos elas podem estar tendo deixando esse assunto de lado. Assim, o que a gente precisa levar para esse gestor, para essa organização, para que de fato eles entendam que, olha, não é mais opcional. Ou você começa a desenvolver um trabalho aí para incluir diversas gerações, para ter essa diversidade e também para engajá-las, ou você vai ficar para trás. Então, o que as empresas não estão olhando ainda para começar a pegar ainda mais forte, mais firme nesse desenvolvimento de diversas gerações, e não só da Z, não só da Y, mas de todas em si. Legal, eu acho que a gente está falando de um momento, né, que apesar da gente ter hoje muitas vagas, muitas oportunidades no mercado, a gente também está com muita dificuldade de encontrar, né, os talentos ali, que, né, as pessoas certas para as nossas organizações. Então, eu acho que ter esse olhar mais amplo pode sim ajudar as empresas a conseguir encontrar a pessoa certa para as posições corretas, né? Então, mas trazendo um pouquinho para também não ampliar muito a discussão, acho que a gente tem uma questão de soft skills, que essa geração, né, que está mais tempo no mercado de trabalho pode contribuir para as novas gerações, que é muito importante, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de empatia, né? A gente tem lá o filme O Senhor Estagiário, né? Ele é um filme que traz muito essa discussão, né? Das pessoas com 40, 50 anos, os desafios, né, desse perfil, mas a questão da empatia fica muito clara, né, dentro de todo o momento ali do filme, e a Uhum. questão do respeito com os outros, a educação, então, assim, isso é muito claro e acho que esse filme ajuda bastante quando a gente pensar, né, em querer discutir ou querer pensar um pouquinho sobre esse tema. A gente pode falar também de colaboração, então a questão de ter trabalhado já com outros grupos faz com que essas pessoas estejam em partes, né, mais abertas para receber novas pessoas, para ensinar. Questão de organização, né, já vivenciaram outros modelos também de trabalho, podem contribuir muito com a questão da organização, a questão de resiliência, né, também. A gente fala que antigamente, né, as pessoas ficavam mais tempo nas organizações, isso é um dano, né? Então Uhum. tinha que ter uma resiliência até um pouco maior, né, do que a que a gente tem visto recentemente aí em alguns mercados. Então, assim, esse é um grupo que tem muito e que pode trazer um pouco e contribuir bastante com a organização nesse sentido também. Então, assim, a gente tem impacto também, é claro, não dá para deixar de pensar, quando a empresa ela investe em diversidade, ela está falando também de marca empregadora, né? Porque hoje a questão da marca empregadora, ela vai, as pessoas elas querem entender que é, como é essa organização, se ela é diversa ou não, como é a cultura dessa empresa, né? E quando a gente está falando de diversidade, se a empresa não é diversa, provavelmente nem diversidade de opiniões você vai ter dentro desse ambiente. Então, assim,
isso é muito requerido hoje pelos profissionais. E uma empresa que trabalha a diversidade, ela consegue, de uma maneira geral, trabalhar também bastante essa questão da marca empregadora, ser mais atrativa também para novas gerações, tá ligado às tendências, né, novas tecnologias. Então, acho que fazer esse mix, conseguir juntar tudo isso, né, dentro de uma organização, acho que só tem benefícios. E quando a organização percebe isso, ela consegue trabalhar melhor a questão de atração, de desenvolvimento das pessoas e também de retenção de talentos, né? E aí ter de fato ali um ambiente que ela consiga proporcionar e entregar o propósito que ela tem enquanto organização para todos os públicos que ela interage. Muito bom. Osana, antes de eu me despedir de você, eu quero fazer um agradecimento aí ao pessoal da InfoJobs. InfoJobs é um dos patrocinadores aqui do nosso Talks. Eu sempre gosto muito de reforçar, isso até em conteúdos que a gente produz na RH para você, que o InfoJobs ele vai muito além de um simples site de vagas, né? Tem muitas soluções, tanto para o candidato quanto para a empresa. Tem guias, tem tecnologia de ponta, tem muito conteúdo, eles fazem muitas pesquisas. Tem o PandaPé, que está aí no fundo da Osana, que é um software muito bacana, muito completo para os RHs. Então é muito legal a gente ter essa parceria com o InfoJobs, realmente uma empresa que faz muita diferença aí no mercado, na vida de muitos candidatos. E, Osana, te agradeço também pela participação, muito legal, muito bacana todos os insights que você trouxe. Tenho certeza que contribuiu muito para quem está aqui nos acompanhando. Como você falou lá no começo, é um tema novo, é um tema que precisa ser debatido, que tem que estar mais em evidência. Então é muito legal a gente poder trazer esse olhar humanizado e também esse olhar de fazer as pessoas e as empresas entenderem o quanto todo esse impacto geracional é positivo, né? Então, menos conflito, mais impacto, porque como você deixou bem claro, é um assunto que traz muitos benefícios, muitas vantagens. Então, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de falar um pouco desse tema que eu gosto muito e defendo muito. Então, e é muito legal, né, ouvir de você quando você fala, olha, o InfoJob sempre está com essa bandeira, porque Uhum. quanto é importante, né, a gente estar em empresas, em organizações que de fato a gente acredita naquele propósito, né? E eu pessoalmente acredito muito na questão da diversidade, estar numa empresa que acredita nisso para mim é muito importante, né? E então acho que é muito legal quando a gente consegue conciliar, né, as nossas preferências com a organização. E assim, quando a gente está falando de diversidade, a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas, né? Uhum. E é isso, são pessoas. A gente tem que tratar todo mundo da mesma forma, não colocar ali distinção, mas ao mesmo tempo ouvir quais são as necessidades específicas de cada um e tentar, na medida do possível, né, ajustar, tratar dentro da organização para que as pessoas se sintam de fato incluídas. Então, acho que esse é o nosso grande trabalho aí, quanto RH, quanto líder, né, e que a gente precisa, né, tá sempre aí discutindo e levantando esse tema para a gente aprender muito, né? Acho que toda vez que a gente fala, a gente aprende sobre. Muito bom. E para você que está nos acompanhando, espero que tenham gostado aí de tudo que a Osana trouxe. Então, reforçando, né, realmente muita coisa bacana, muita informação legal que eu acredito que vai sim fazer diferença no dia a dia do seu negócio. E bom, nosso período da manhã está só começando, tem muita atração ainda para conferir, o dia ainda vai longe, tem bastante papo, bastante palestra, tem mesa de debate. Continuem ligadas que o Talks continua com você, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê mais tarde e até mais.